Um denso manto de neblina envolvia as montanhas Apalaches, cobrindo a manhã de inverno precoce com um véu de melancolia. O vento uivava pelos cumes, lembrando cruelmente a solidão. Claire Bennett, de 30 anos, outrora uma bem-sucedida gerente de projetos em Nova York, agora tremia enquanto avançava descalça por um caminho lamacento coberto de folhas em decomposição. Cada passo fazia seus pés sangrarem, e a jaqueta fina sobre os ombros oferecia pouca proteção contra o frio cortante. Galhos secos arranhavam seus braços, deixando marcas sangrentas. Claire não sabia há quanto tempo caminhava, apenas que cada respiração carregava o peso do desespero. "Por que, Ryan?" sussurrou, a voz quebrando-se no vento. Poucas horas antes, o homem em quem confiava, seu noivo Ryan Carter, a havia empurrado para fora de seu caminhão no meio daquele deserto montanhoso e remoto. O que deveria ser uma escapada romântica havia se transformado em uma armadilha mortal. Quando Ryan descobriu que Claire perdera todas as suas economias em um investimento fracassado, a doçura em seu tom desapareceu. "Você não vale mais nada para mim", foram suas últimas palavras antes de desaparecer na neblina. Ela havia gritado, correndo atrás dele desesperadamente. Sem telefone, sem carteira, sem documentos. Apenas a escuridão fria e a traição corroendo sua sanidade. Ao longe, o céu começava a se tingir de um roxo profundo do amanhecer. Mas Claire não tinha forças para admirar sua beleza. O vento chicoteava seu corpo dolorido, a visão turva de lágrimas e névoa. Ela cambaleava, seguindo a trilha sinuosa montanha acima, cada passo um silencioso pedido de socorro. O que ela não sabia era que, além da densa linha de árvores, o destino silenciosamente preparava para mudar tudo. O frio tornava-se mais cruel à medida que o sol começava a nascer. Claire caiu pela terceira vez. Joelhos ralados e sangrando, mãos trêmulas agarradas ao tronco de uma árvore para se erguer. Seus lábios estavam pálidos, a garganta seca como se tivesse engolido areia. Horas haviam se passado desde que fora deixada para trás, e cada minuto parecia uma lenta sentença. "Alguém aí? Por favor." Sua voz mal era um sussurro. O vento a engoliu por completo, espalhando seu pedido pelo deserto da floresta. Ela se arrastou mais alguns passos, antes que seu corpo cedesse de vez, caindo sobre o chão úmido do bosque. Seus olhos encaravam vazios, os galhos balançando acima dela. O mundo começou a girar. Entre a consciência e o colapso, ela ouviu algo. Um leve tilintar de metal à distância. Um sino, depois passos. Firmes, decididos. Uma figura surgiu da névoa. Um homem alto, com um pesado casaco de lã e um cajado de madeira, seguido por algumas pequenas vacas pastando preguiçosamente ao fundo. Ele parou no instante em que a viu. "Oh Deus!" murmurou, correndo em sua direção. "Você está bem? Consegue me ouvir?" Claire tentou falar, mas só conseguiu um fraco gemido. "Calma", disse ele, seus olhos cor de avelã cheios de preocupação. "Sou Ethan Walker, moro aqui perto. Agora você está segura." Ele cuidadosamente envolveu seus ombros com seu manto de lã, suas mãos grandes, firmes e quentes contra seu corpo trêmulo. Com extremo cuidado, Ethan a ajudou a sentar, envolvendo-a com o braço como um escudo contra o frio. Claire estava fraca demais para protestar ou questionar. Tudo o que sabia era que, depois de horas de medo gelado e desespero, ela finalmente sentia algo que quase havia esquecido: calor humano. Além do morro, uma pequena cabana de madeira surgiu, escondida entre os pinheiros, simples, mas acolhedora. Atrás deles, as vacas seguiam em silêncio, como se acostumadas a esses resgates silenciosos. Claire não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez desde que fora abandonada, não sentia mais medo. O fogo crepitava suavemente no pequeno fogão a lenha, projetando sombras quentes pelas paredes rústicas da cabana. Claire permanecia enrolada em um grosso cobertor de lã sobre a cama simples, o corpo ainda tremendo de frio e exaustão. O ambiente cheirava levemente a pinho, fumaça e algo cozinhando no fogão.
Uma voz suave veio do corredor. Ela já acordou, Ethan? Clary virou a cabeça lentamente e viu uma mulher baixa e robusta, com cabelos castanhos e cerca de 30 anos, entrando no quarto segurando uma tigela fumegante. Olá, sou Lena. Moro aqui com o Ethan. Agora você está segura. Clary assentiu levemente, lágrimas escorrendo silenciosas por suas bochechas. Não diga nada, disse Lena com delicadeza, ajudando Clary a se sentar. Aqui, tome um pouco de sopa. Meu caldo de galinha caseiro pode consertar até os piores dias. Clary pegou a colher com mãos trêmulas. Cada colherada quente parecia derreter o gelo dentro dela. Um sentimento estranho surgiu. Cuidado. Cuidado simples e incondicional. Depois de horas de medo e dor, quase a quebrou. Ethan permanecia junto à porta, mãos nos bolsos, observando em silêncio. Quando Clary encontrou seu olhar, não viu curiosidade, apenas presença. Ele não pressionava, não investigava, simplesmente estava ali. E de algum modo, isso já era suficiente. Algumas horas depois, quando ela teve forças para se sentar e Lena retornou à cozinha, Ethan se sentou à sua frente com uma caneca de chá. Quer conversar? Perguntou suavemente. Clary hesitou, depois assentiu. E assim contou sobre sua vida em Nova York. O trabalho de alta pressão. Ryan, o homem que um dia acreditara ser o amor de sua vida, o investimento fracassado que consumiu uma década de economias e, por fim, a viagem que deveria ser um pedido de casamento, mas se transformou em uma emboscada. Como ele a deixara na floresta como um móvel quebrado. Ethan não interrompeu, não fez perguntas, apenas ouviu. Seus olhos escureceram quando ela descreveu como Ryan partiu, deixando-a para congelar. Ninguém merece isso, disse ele, com voz baixa e firme. E você não precisa enfrentar isso sozinha. Clary o olhou, dividida entre ceticismo e esperança. Mas a presença silenciosa de Ethan, firme, calma e sem julgamentos, fazia Clary querer acreditar. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, acrescentou ele. Até ter forças para encarar o mundo de novo, Clary não respondeu imediatamente. Mas ao olhar ao redor do quarto, o fogo aquecendo o ambiente, Lena cantarolando na cozinha e o homem quieto à sua frente, ela percebeu que talvez aquele fosse o lugar para recomeçar. Uma semana havia se passado desde que Claire fora resgatada da floresta. Ela se recuperava de forma constante, suas feridas cicatrizando rapidamente graças ao cuidado silencioso de Lena e Ethan. Não era apenas o corpo de Claire que se curava. Seu espírito também começava a descongelar. O pesadelo ainda surgia algumas noites, despertando-a com um sobressalto e suor frio. Mas agora ela não estava mais sozinha. Cada vez que se erguia assustada no escuro, a luz do corredor acendia momentos depois, e os passos silenciosos de Ethan ecoavam suavemente pelo piso de madeira. Ele não exigia muito. Apenas sentava-se ao lado da cama, às vezes oferecendo um copo de água morna, outras vezes permanecendo em silêncio. Sua simples presença era conforto suficiente. Durante o dia, Claire começou a se aventurar fora do quarto. Primeiro, apenas alguns minutos na varanda. Depois, caminhadas mais longas com Lena para recolher ovos ou passeios com Ethan até o riacho para buscar água. A cada dia, Ethan contava uma pequena história sobre uma velha vaca chamada Maybelline, que sempre pastava perto da mesma pedra, sobre como ele e Lena se perderam na floresta quando crianças, ou sobre uma macieira selvagem que florescia fora de época. Nem toda a história tinha uma lição, mas sua voz carregava sempre um calor que lembrava um mundo intocado pela falsidade. Clary não lembrava da última vez que alguém falara com ela sem esperar algo em troca. Cada vez que Ethan sorria, não largo, mas genuíno, ela sentia algo dentro de si amolecer. Numa manhã, enquanto pendurava roupas no quintal, Ethan se aproximou e lhe entregou um lenço. Você tem sorte, disse com um tom brincalhão. Um sol de início de primavera como este é mais raro que ouro. Clary olhou para ele e sorriu.
O primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Ethan pausou por um instante. Depois desviou o olhar, como se tivesse medo de encará-la por muito tempo. Em outro dia, quando Lena ficou resfriada e precisou descansar, Claire se ofereceu para preparar o jantar. Ethan não disse nada. Apenas foi silenciosamente buscar os ingredientes, lavou os vegetais, acendeu o fogão, como se já fizessem isso juntos há anos. Quando a sopa ficou salgada demais, os dois riram. Acho que não estou acostumada com o sal da montanha, disse Claire. Ethan deu de ombros. Talvez você é que não esteja acostumada com o cheiro de lar. Não eram gestos grandiosos, mas pequenos detalhes que a tocavam. O jeito que ele a escutava, o jeito que não tentava consertá-la, mas criava espaço para sua cura. Cada tarde, após as tarefas, sentavam-se na varanda. Ethan consertava arreios, Claire descascava maçãs. Falavam sobre o cheiro da madeira nova, a cicatriz em seu pulso, ou sobre por que o gato abandonado só comia quando Lou não estava olhando. E às vezes não diziam nada, mas o silêncio não pesava. Era gentil, como o vento sussurrando entre as folhas. Aos poucos, Claire percebeu que aquele lugar não era apenas um abrigo temporário. E o homem sentado à sua frente no banco de madeira talvez não fosse apenas quem a salvou. Numa tarde, enquanto dobrava cobertores na sala, Claire acidentalmente derrubou um livro da prateleira. Uma foto deslizou entre as páginas. Nela, Ethan aparecia barbeado, em um terno, ao lado de um homem mais velho em uma cerimônia formal. Abaixo da moldura estava escrito: Ethan Walker, Valedictorian, Harvard Business School, 2012. Claire paralisou. Levou a foto à luz, o coração acelerado. Ethan nunca havia falado sobre seu passado. Ela supunha que ele fosse apenas um recluso fazendeiro, e não um graduado de Harvard. Mais tarde naquele dia, quando Ethan retornou de verificar a cerca elétrica, encontrou Claire sentada na varanda segurando a fotografia. Você estava escondendo isso de mim? Ela perguntou sem acusar, mas firme. Ethan olhou para a foto e suspirou. Não estava escondendo. Só não estava pronto para contar. Claire permaneceu em silêncio. Ethan sentou-se ao lado dela, olhos firmes e abertos. Nasci em uma família rica, começou ele. Meu pai era CEO da Walker Construction. Talvez você já tenha ouvido falar. Claire assentiu. Mesmo em Nova York, aquele nome soava familiar. Ele acreditava que dinheiro podia comprar qualquer coisa. Passei minha vida em salas de reunião e eventos de arrecadação, estudando coisas que não me interessavam, tornando-me o homem que ele queria. Me formei em Harvard, pronto para herdar tudo. Ethan fez uma pausa, a voz mais suave. Então minha mãe morreu de repente, e em seus últimos dias me perguntou: Você tem tudo, mas é feliz? Não tive resposta. Depois do funeral me afastei, vendi minhas ações, usei parte do dinheiro para criar uma fundação educacional em seu nome. O resto, usei para construir este rancho. Escolhi uma vida que parecesse honesta. Claire ouvia, com as emoções crescendo dentro dela. Surpresa, sim, mas também algo mais profundo. Ela entendia a perda. Entendia o que era sentir-se preso a uma vida que não lhe pertencia. E Lena é filha da governanta que me criou. É a única família de verdade que tenho. Escolhi-a como minha irmã. Claire olhou ao redor. O mobiliário modesto, a mesa de cozinha gasta, o fogão sempre aceso. Não havia pretensão ali. Ethan não vivia assim para se esconder. Ele vivia assim para voltar a quem realmente era. Obrigada por confiar em mim o suficiente para me contar isso, disse Claire, os olhos cheios de uma gratidão silenciosa. Não é porque confio em você, disse Ethan, oferecendo um pequeno sorriso. É porque quero que você saiba quem eu sou, quem eu realmente sou. Não o homem com um cajado e um rebanho de vacas, não o herdeiro de alguma dinastia, apenas eu. Claire permaneceu em silêncio por um momento. Algo dentro dela mudou, uma crença silenciosa, crescente, suave,
mas certa. Começava a se enraizar. 2 dias após sua conversa sobre o passado, Clary e Ethan dirigiram até a cidade para se encontrar com o xerife local. Ethan havia ligado antes para marcar o horário. Durante o caminho, Claire permaneceu em silêncio, observando as montanhas desaparecerem no espelho lateral da caminhonete, como se o passado se esvaísse atrás dela. Na delegacia, o xerife Mitchell, um homem na casa dos 50 anos, de voz calma e olhar atento, ouviu a história de Claire sem interromper. Ela contou tudo. Ryan, o investimento manipulado, a viagem até a floresta, o abandono. Suas mãos tremiam no colo. Mas desta vez ela não estava sozinha. Ethan sentava-se ao lado dela, firme e silencioso, um pilar sustentando o teto após uma longa e violenta tempestade. Ryan Carter, repetiu o xerife Mitchell. Já ouvimos esse nome antes. 2 outras mulheres já se apresentaram com histórias semelhantes, mas não havia provas suficientes. Claire ergueu os olhos, uma mistura de choque e raiva. Mas com seu depoimento, e se conseguirmos verificar os saques e transferências de ativos em seu nome, talvez finalmente tenhamos provas suficientes, acrescentou ele. No caminho de volta, Clary não conseguia relaxar. Sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha. Não apenas legal, mas emocional. Estou com medo, Ethan, disse ela suavemente. Tenho medo de que ele encontre uma forma de escapar. Ethan estendeu a mão, colocando-a sobre a dela. Não vai, Clary. Já contatei o advogado da fundação da minha mãe e prometo que você não está enfrentando isso sozinha. No dia seguinte, Claire foi levada a uma clínica privada financiada pela fundação de Ethan. O médico, um velho amigo de Ethan, confirmou que ela sofria de exaustão física e sinais de estresse pós-traumático. Vamos ajudá-la a se recuperar física e mentalmente, assegurou o médico com suavidade. 3 semanas depois, Ryan foi preso em um hotel em Atlanta, pego tentando seduzir outra mulher usando uma identidade falsa. As autoridades confirmaram que ele seria acusado de fraude, exposição imprudente ao perigo e, mais recentemente, tentativa de extorsão. Quando a ligação chegou, Clary estava sentada silenciosa na acolhedora cozinha, mãos envolvendo uma caneca quente de chá. Pela primeira vez, não chorou, não tremeu, apenas uma leve sensação de vazio no peito e a impressão de ter finalmente tirado a armadura que vestia há tempo demais. Achei que sentiria satisfação, disse ela a Ethan. E você não sente? Não, sinto liberdade. Ethan sorriu. Ei, é assim que a verdadeira justiça se sente. A ligação veio numa manhã nublada. Clary preparava café quando seu telefone vibrou. Um número desconhecido da Geórgia. Hesitou, depois atendeu. Senhorita Bennett, disse uma voz feminina. Sou enfermeira-chefe no Atlanta Federal Security Hospital. Estou ligando em nome de Ryan Carter. Claire congelou. O quê? O que aconteceu? Ele tentou suicídio sob custódia, cortou os pulsos. Felizmente foi encontrado a tempo. Está vivo e quer vê-la. Claire apertou o telefone com força. Uma tempestade de emoções a invadindo. Raiva, repulsa e, inesperadamente, piedade. Naquela tarde, sentou-se com Ethan na cozinha, mãos trêmulas envolvendo a caneca. Não sei se devo ir, sussurrou. Você não precisa fazer nada que não queira, disse Ethan. Mas se isso ajudar a fechar essa porta, estarei bem ao seu lado. 2 dias depois chegaram ao hospital. Ryan estava deitado, pálido e com olhos fundos. Bandagens envolviam seus pulsos. Seu olhar estava vazio, como se o próprio tempo o tivesse esculpido. Clary? Raspou ele. Ela ficou parada, encarando o homem que um dia a deixara para morrer. Agora, ele era apenas uma sombra da crueldade que fora. Não estou aqui por você, disse ela calmamente. Estou aqui para perdoar, não porque você mereça, mas porque eu preciso ser livre. Ryan fechou os olhos. Uma única lágrima escapou. Eu fiz algo imperdoável. Perdi tudo. Não, disse ela.
Você não perdeu a chance de fazer o certo. Não a desperdice. Ethan entrou então. Posicionando-se ao lado de Claire, Ryan olhou para ele, reconhecimento surgindo aos poucos. Um lampejo de amargura apareceu, depois desapareceu. No lugar, uma resignação silenciosa. Obrigado, disse Ryan suavemente. Por fazer o que eu deveria ter feito. Ethan não respondeu. Apenas pousou uma mão firme no ombro de Claire, um selo silencioso de verdade. No caminho de volta, Claire falou pouco, mas a tensão em seus olhos havia sumido, substituída por calma. Quando a caminhonete entrou no caminho familiar em direção ao rancho, ela olhou para Ethan. Estou pronta agora. Pronta para quê? Para o que vem a seguir? Para não olhar mais para trás, Ethan sorriu. Estive esperando por você bem aqui, muito antes de você chegar. A vida na montanha tornou-se silenciosamente o novo ritmo de Claire. Ela não contava mais os dias desde que fora abandonada. Os pesadelos desapareceram. Agora, suas manhãs eram preenchidas pelo canto dos galos, pelo café forte de Lena e pela serena névoa se estendendo além da varanda. Claire começou a trabalhar ao lado de Ethan na fundação, não como alguém a ser ajudada, mas como uma verdadeira parceira, trazendo sua experiência em gestão de projetos de Nova York. Ajudava a reorganizar registros financeiros, propor novas estratégias de comunicação para as escolas rurais que apoiavam. Ethan ficava impressionado com sua perspicácia. Lena apenas sorria dizendo: eu disse que ela não era só um rostinho bonito. Embora não tivesse dito em voz alta, Claire sabia em seu coração. Ela não queria partir. Numa noite, após o jantar, enquanto Lena limpava a cozinha, Ethan convidou Claire para a varanda. Há algo que quero te perguntar, disse ele, olhos fixos no céu estrelado. O que você planeja fazer a seguir? Claire hesitou. Acho que quero ficar, pelo menos por um tempo. Ethan assentiu sem perguntar mais nada. E se eu quiser trabalhar na sua fundação? Acrescentou Claire oficialmente, mencionando o contrato, responsabilidades, tudo. Então você acabou de se contratar. Ethan sorriu. Riram suavemente, sem necessidade de mais palavras. Uma semana depois, Ethan levou Claire para uma trilha até uma crista ao norte do rancho. Caminharam por quase uma hora, passando por bordos de um vermelho flamejante e riachos silenciosos. Ao chegarem ao cume, Claire parou, maravilhada. O vale se abria diante deles, banhado pelo pôr do sol dourado. A grama alta balançava ao vento sob um céu cristalino. Este é meu lugar favorito, disse Ethan. Minha mãe me trouxe aqui quando eu era criança. Ela dizia que, se algum dia eu me sentisse perdida, voltasse para cá. Claire permaneceu ao lado dele, em silêncio. O vento mexia suavemente em seus cabelos e a luz do entardecer banhava sua pele em dourado. Claire, disse Ethan suavemente. Ela se virou, encontrando o olhar dele. Aberta agora, sem defesas. Nunca me senti assim antes, mas não quero apressar você. Sei que ainda precisa de tempo. Claire não respondeu. Deu um passo mais perto, os dedos roçando os dele. Também não estou pronta para nomear isso, mas não quero que desapareça. Ethan segurou sua mão. Desta vez, nenhum deles precisava dizer mais nada. Naquela noite, ao voltarem para a cabana, Lena os olhou e disse apenas: finalmente. Durante o jantar, conversaram sobre lançar um novo projeto escolar na região. Claire percebeu que, pela primeira vez em anos, estava contribuindo para algo que realmente importava. Antes de se deitar, permaneceu por um tempo na varanda, olhando para o céu noturno. Uma estrela cadente riscou o céu. Deixe-me recomeçar, sussurrou. E a estrela, como uma promessa, seguiu seu caminho. Um mês depois, Claire estava completamente adaptada à vida na montanha. Cada dia começava com o som do gado se movendo, o cheiro do pão fresco de Lena e uma pilha de planos de projeto sobre sua mesa. Mas em meio a toda a movimentação, uma coisa permanecia constante.
a quieta sensação de paz que se infiltrava em tudo. Naquele fim de tarde, enquanto o sol banhava as colinas em luz dourada, Clary estava junto à cerca de madeira, observando Ethan conduzir o gado para casa. Seus movimentos eram calmos, deliberados, assim como a forma como havia entrado em sua vida. Silenciosa, mas inegavelmente presente. Você sempre escolherá viver assim? Perguntou ela quando ele se aproximou. Ethan arqueou uma sobrancelha. Que jeito? Simples, humilde, sem precisar provar nada, ele sorriu. Não preciso provar. Só preciso viver honestamente. E acho que não gostaria dessa vida sem você nela. Clary olhou para ele surpresa. Não pelas palavras, mas pelo tempo que silenciosamente esperara por elas. Sua resposta já estava pronta há muito. Então, vamos apenas viver assim, disse ela, colocando sua mão sobre a dele. Naquela noite, Lena preparou torta de maçã e chocolate quente. Os três se sentaram ao redor do fogo, traçando planos para o novo ano. Abrir outra sala de aula, organizar um acampamento de verão para as crianças locais, construir uma pequena biblioteca. Clary tomava notas com cuidado, enquanto Ethan rabiscava desenhos desajeitados nas margens. Sem vinho, sem vestidos, apenas risadas, madeira crepitando e sonhos silenciosos. Mas Clary nunca se sentira tão completa. Mais tarde, quando a noite se tornou silenciosa, Clary e Ethan sentaram-se na varanda. A lua lançava um brilho prateado sobre o telhado, e a floresta sussurrava como uma canção de ninar. Você está feliz? Perguntou Ethan, olhos fixos no vale. Clary encostou a cabeça em seu ombro. Profundamente. Mas não porque é amada. E por quê? Porque finalmente aprendi a me amar e a perdoar. Ethan não disse nada. Apenas apertou sua mão um pouco mais forte. E ali, no coração das montanhas, nenhum voto foi pronunciado. Porque às vezes o amor não precisa ser declarado. Ele só precisa ser vivido, silenciosa e simplesmente. Naquela tarde, enquanto a luz dourada se derramava sobre os campos, Ethan conduziu Clary a uma clareira tranquila atrás das colinas, um prado salpicado de lavanda selvagem, onde os pássaros cantavam como se compusessem uma sinfonia privada. Clary se virou, o cabelo balançando na brisa. Este lugar é incrível. Era o lugar favorito da minha mãe, disse Ethan suavemente. Ela me dizia, se você algum dia amar alguém de verdade, traga essa pessoa aqui. Fale com o coração. Clary olhou para ele. Ethan se ajoelhou, não com uma caixinha de veludo, não com diamantes, mas com um anel fino de prata, gravado por dentro com as palavras. Simplesmente nós. Claire Bennett. Sua voz era firme, honesta. Comigo, você não precisa ser ninguém além de você mesma. Não ofereço riquezas, apenas uma vida real ao seu lado. Um dia de cada vez. Me dará a honra de caminhar por esse caminho juntos? Lágrimas encheram seus olhos, mas seu sorriso brilhou através delas. Você realmente é única. Não preciso ser mais nada, respondeu Ethan. Só preciso ser seu. Ela assentiu, caindo em seus braços. Sem fogos de artifício, sem aplausos, apenas o vento, flores selvagens e dois corações finalmente em sintonia. Sentaram-se ali por um longo tempo, enrolados nos braços um do outro, enquanto a luz dourada desaparecia atrás das árvores. Nos dias que se seguiram, algo novo começou a florescer, não apenas entre eles, mas dentro de Clary também. Semanas depois, Clary começou a notar mudanças em seu corpo. A princípio descartou como cansaço, mas Lena, sempre intuitiva, arqueou uma sobrancelha e disse: Você deveria fazer um teste. Clary não discutiu. O resultado a paralisou. 2 linhas brilhantes. Sentou-se no chão da varanda, olhando para o horizonte, o teste ainda na mão. Ethan a encontrou ao pôr do sol. Está bem? Clary estendeu o teste. Acho que estou grávida. Ele congelou, depois sorriu. Não de forma efusiva, mas profunda, firme.
Então não estamos apenas começando uma nova vida. Estamos começando uma família. O casamento aconteceu em uma pequena capela no topo de uma colina, cercada por pinheiros e gramados abertos. Clary usava um vestido simples de renda enviado por sua mãe de Nova York. Mangas longas, acolhedor. Ethan vestia camisa branca e colete cor de barro. Sem bancos, sem passarela, apenas cadeiras de madeira. Velas artesanais de lena, flores silvestres do jardim de Clary e os sorrisos de quem realmente os amava. Quando o ministro começou: "Vocês aceitam?" Clary não esperou. Assentiu, olhos brilhando. Ethan riu. "Ela sempre sabe o que quer." A capela explodiu em risadas. A vida depois foi lenta e bela. A barriga de Clary cresceu, mas ela nunca deixou de trabalhar para a fundação, agora da varanda, planejando escolas móveis e treinamentos vocacionais para mulheres rurais. Ethan cuidava do gado, se encontrava com grupos locais, mas sempre retornava antes do pôr do sol com um pequeno buquê. Uma nova história ou simplesmente um abraço. Algumas noites os três, Ethan, Clary e o filho que ainda vinha, deitavam-se no tapete, ouvindo o crepitar da lareira, lendo em voz alta. Clary frequentemente colocava a mão sobre a barriga e sussurrava: "Está ouvindo, pequeno? É assim que seu pai ama, com presentes todos os dias." Numa noite de primavera, Clary estava na varanda, uma mão na barriga, olhando para o céu estrelado dos Apalaches. Pensou no caminho que percorreu, de mulher deixada para morrer na floresta, a mãe, esposa, mulher plenamente viva. Não em Nova York, não em torres de vidro ou negócios milionários, mas aqui na natureza, em um amor que nada exigia e tudo dava. E naquele momento, ela soube que a vida que quase perdeu nunca havia realmente começado, até que ela parou de perseguir a perfeição e começou a escolher a paz. "Felicidade", sussurrou, "não é algo que se persegue. É algo que se constrói com verdade e cuidado." Ethan saiu cobrindo suavemente seus ombros com um chale. "Ainda está frio", disse ele. "Só quero sentir tudo isso", respondeu ela. Ele não falou. Apenas segurou sua mão, e juntos permaneceram ali, no silêncio. Sem votos necessários, sem passado ou futuro pressionando. Apenas o agora, simples, seguro,